Comece untando uma forma redonda de buraco no centro de 21 centímetros de diâmetro, com uma mistura de uma colher de sopa de farinha de trigo e uma colher de sopa de chocolate em pó. Isso fará com que a superfície do bolo fique com a cor da canela. Peneire em um recipiente 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de canela em pó e 1 colher de sopa de fermento em pó. Reserve. Na batedeira, bata 300 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 1 colher de chá de corante coloral. Saiba que o corante fará com que o bolo não fique com a cor mais branca por dentro. Continue com 200 gramas de manteiga e misture antes. Bata até formar um creme bem esbranquiçado. Vá acrescentando as gemas uma a uma e continue batendo até obter um creme bem homogêneo e fofo. Vá acrescentando a mistura de farinha de trigo e 400 ml de leite aos poucos, mexendo sempre sem bater, até que esteja tudo muito bem incorporado. Deixe para bater as 3 claras em neve por último. Bata até atingir pontos bem firmes. Nesse momento, acrescente 2 colheres de sopa de açúcar e continue batendo até que as claras estejam bem firmes. Misture as claras em neve ao bolo bem lentamente, sem bater, em movimentos circulares de baixo para cima. Faça isso até que as claras em neve estejam bem misturadas. Coloque a massa na forma já untada e enfarinhada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente. Fazendo o teste do palito, este saia limpo. Não se esqueça de levar para assar com outra forma embaixo para não queimar o bolo. Enquanto o bolo assa, misture em um recipiente 200 gramas de açúcar com 1 colher de sopa de canela e pulverize sobre a superfície do bolo. Retire do forno e deixe esfriar para desenformar.
Comece untando uma forma redonda lisa de 21 cm de diâmetro com uma mistura de uma colher de sopa de farinha de trigo com uma colher de sopa de chocolate em pó juntos. Forre também com papel manteiga no fundo, também untado. Faça a calda misturando em um recipiente de fundo grosso e antes de ir ao fogo, 250 ml de leite, 30 gramas de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de chá de gengibre ralado, uma colher de chá de raspas de limão, uma colher de sopa de essência de baunilha e os 2 paus de canela inteiros. Misture isso tudo muito bem. Leve ao fogo baixo até ferver. Deixe cozinhar até certificar-se que a calda está bem apurada. Apague o fogo, peneire os resíduos, deixe esfriar e leve à geladeira para ser usada gelada. Comece peneirando e misturando em um recipiente 100 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de canela e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Misture também uma colher de sopa de café em pó solúvel. Dissolva essa mistura de farinha de trigo em 600 ml de leite. Dissolva tudo muito bem antes de ir ao fogo. Misture isso muito bem em uma panela de fundo grosso e leve ao fogo baixo e continue acrescentando uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 30 gramas de açúcar e uma pitada de sal, mexendo sempre. Deixe levantar a fervura, mexendo sempre até que comece a desprender do fundo da panela. Apague o fogo, coloque em um recipiente, cubra com filme plástico bem rente ao creme para não formar casca. Deixe esfriar e leve à geladeira para ser usado gelado como recheio de bolos. Peneire juntos em um recipiente 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de chocolate em pó e uma colher de sopa de fermento em pó. Misture isso tudo muito bem. Reserve. Na batedeira, bata 200 gramas de manteiga, 300 gramas de açúcar e uma pitada de sal. Bata isso tudo muito bem até obter um creme esbranquiçado. Vá acrescentando as 4 gemas, uma a uma, até formar um creme liso e bem fofo. Retire da batedeira, passe para outro recipiente e vá adicionando a mistura de farinha de trigo aos poucos, intercalando com 400 ml de leite. Vá misturando delicadamente sem bater. Reserve. Bata as 4 claras em neve em picos bem firmes. Acrescente 30 gramas de açúcar e uma colher de chá de fermento em pó. Misture isso tudo antes e continue batendo até obter o ponto de clara em neve mais denso e firme. Coloque delicadamente as claras em neve na massa e vá fazendo movimentos circulares de baixo para cima, sem bater, até incorporar tudo por completo. Coloque essa massa na forma já untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Ou até, ao fazer o teste do palito, enfiando o palito no centro do bolo, este sai limpo. Retire do forno, desenforme morno e deixe esfriar. Bata 200 gramas de creme chantilly gelado com 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de leite em pó e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Misture isso tudo no recipiente da batedeira antes de bater. Bata até obter um creme chantilly bem firme. Retire da batedeira e leve à geladeira para ser usado gelado. Nivele o topo do bolo cortando o excesso. Esfarele todo o topo do bolo e misture com 2 colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de canela em pó. Misture isso tudo muito bem. Reserve. Corte o bolo já frio em 3 círculos iguais. Use um plástico embaixo do bolo para ficar mais fácil para transferir para a forma. Molhe com a calda o primeiro círculo. Coloque o recheio e nivele. Repita essa operação até finalizar com o último disco. Acompanhe.
Tente finalizar com a parte do fundo do bolo para cima, pois assim fica mais fácil para decorar. Transfira o plástico e o bolo para a forma do mesmo tamanho ou na mesma forma em que foi assado, essa já lavada. Assim que o bolo estiver bem resfriado e o recheio estiver bem gelado e firme, decore a superfície do bolo com chantilly e o topo do bolo esfarelado. Acompanhe. Unte com manteiga e forre com papel manteiga fundos e laterais de uma forma de 20 cm de diâmetro lisa. Polvilhe com uma mistura de uma colher de chá de chocolate em pó e uma colher de chá de farinha de trigo. Reserve. Comece peneirando e misturando 400 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma pitada de canela em pó e uma colher de sopa de fermento em pó. Torre em uma panela 50 gramas de castanhas do Pará com 50 gramas de nozes, tudo junto. Reserve. Derreta em uma panela de fundo grosso em fogo baixo 3 copos de iogurte natural com 340 gramas de chocolate meio amargo, 200 gramas de manteiga, 100 gramas de chocolate em pó e uma colher de sopa de café em pó solúvel dissolvidos juntos em 50 ml de água quente. Nesse momento, adicione 50 ml de rum ou conhaque e mexa até que tudo esteja muito bem dissolvido. Deixe esfriar. Misture depois de frias
as castanhas do Pará e as nozes picadas grosseiramente torradas. Junte tudo isso na farinha. Acrescente também 50 gramas de uvas passas pretas e 50 gramas de uvas passas amarelas. Acrescente tudo isso na farinha. Comece fazendo a massa do bolo batendo 4 claras em neve. Assim que atingir picos bem firmes, vá adicionando as 4 gemas, uma a uma, e batendo em seguida até que forme um creme meio esbranquiçado. Adicione o açúcar e o sal e continue batendo. Passe o creme de ovos batidos para outro recipiente maior. Acrescente agora 50 gramas de pêssego em calda escorridos e picados. Misture também uma colher de chá de gengibre ralado. Vá misturando essa mistura bem lentamente, mas sem bater. Vá acrescentando a mistura de farinha aos poucos e misturando lentamente. Depois de tudo dissolvido, acrescente a mistura de chocolate nessa massa e mexa até que tudo esteja muito bem incorporado. Coloque na forma já untada e forrada com papel manteiga e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Ou, ao enfiar um palito, este sair limpo. Lembre-se de quando for levar para assar, leve para assar com uma outra forma embaixo para não queimar.
Na batedeira, bata 300 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 200 gramas de manteiga. Bata até obter um creme esbranquiçado. Vá acrescentando as 4 gemas uma a uma, batendo sempre. Acrescente 400 gramas de farinha de trigo peneirada, misturada com uma colher de sopa de fermento e a metade do suco Tang sabor laranja. Vá fazendo isso aos poucos, intercalando com o refrigerante de Fanta laranja. Vá misturando tudo isso sem bater, até formar uma massa bem homogênea. Reserve. Bata as 4 claras em neve em picos bem firmes. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar e continue batendo. Misture as claras em neve à massa suavemente em movimentos circulares de baixo para cima, sem bater. Coloque a massa em uma forma redonda lisa de 20 cm de diâmetro, untada e enfarinhada, com papel manteiga também untado no fundo. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Misture 250 ml de suco de laranja em 100 gramas de farinha de trigo para dissolver. Continue com 600 ml de leite, uma lata de leite condensado, 200 ml de creme de leite, 50 gramas de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de chá de raspas de limão e uma colher de sopa de raspas de laranja. Leve em fogo baixo em uma panela de fundo grosso, mexendo sempre até engrossar. Cozinhe muito bem. Deixe cozinhar até começar a desgrudar do fundo da panela. Apague o fogo, acrescente a metade do suco em pó de laranja Tang, somente a metade. Isso fará com que o creme tome a cor laranja. Misture bem. Adicione uma colher de sopa de manteiga para dar brilho. Misture. Deixe esfriar. Cubra com plástico filme bem rente ao creme para não criar crosta. E leve à geladeira para ser usado como recheio de bolo gelado. Bata 200 gramas de creme para chantilly com 2 colheres de sopa de açúcar, até ficar com picos bem firmes. Após rechear o bolo, finalize com chantilly na superfície.